Folhinha, mudaria alguma coisa? Eu até acho que essa discussão teria opiniões mais aprofundadas nossas se Biel tivesse à disposição e se não tivesse essa ocasião de luta com a seleção, né? Sim. Mas, enfim, isso daí me faz crer também que não tem muito que ser mudado em termos de peças. Mas você mudaria alguma coisa? Cara, eu acho que o que o Vitor falou faz um pouco de sentido de que talvez mudar agora não seria o melhor momento, né? Por conta de situação, né? É um jogo absurdamente decisivo. E talvez mexer no esquema tático do Bahia mudando peças não seja a melhor opção a se fazer. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui referente a Lúcio. Se eu tivesse que fazer uma mudança, eu gostaria de ver Lúcio começar o jogo como titular. E aí, por mais que a gente tenha falado que Lúcio não teve ainda um bom aproveitamento em jogo e tal, chegou a jogar pouco, eu acho que ele foi um cara que, contra o Fluminense, mesmo perdendo aqueles 2 gols, ele foi um jogador que se apresentou bem, que soube entrar bem nos espaços, que estava ali na hora certa para poder finalizar. Perdeu o gol, perdeu, acontece. Mas eu acho que ele foi um cara que, partindo do princípio de que ele vai ter a mesma função de Everaldo ali, de jogar um pouco mais aberto e entrar por trás da marcação, buscando os espaços para poder ficar de cara a cara com o goleiro, ou até mesmo para poder ser a opção de passe lá na frente, eu acho que ele faz isso melhor do que Everaldo. Nos próprios jogos que ele entra no segundo tempo, ele é um cara que entra e vai para cima com tudo. Ele é um cara que entra e busca o mano a mano, que busca ali o X1 com o zagueiro. E eu acho que um jogo contra o Flamengo lá, a gente vai precisar um pouco dessa agressividade, dessa ofensividade. E eu acho que Lute ele cumpre essa função melhor do que Everaldo, até mesmo por conta de velocidade. Uma coisa que eu acho que Lute não tem ainda, né, muito bem assim desenvolvida é o passe, a qualidade de passe. Mas ele é um cara que busca a finalização. Ele é um cara que entrou contra o Botafogo, fez o que ele fez contra o Fluminense e não foi feliz. Buscou espaço, estava no local certo, recebeu o passe e fez o gol. Contra o Fluminense foi a mesma coisa. No primeiro tempo, ele foi um cara muito ativo no ataque. Não chegava tanto a bola para ele porque ele jogou preso de centroavante, que não é para ele jogar assim no Bahia. A gente já chegou a falar disso sobre até alguns vídeos que você falou, Barba. Então, se fosse para fazer alguma mudança, eu gostaria de ver essa mudança. Mas aí a gente tem também a questão de seleção, né? A gente não sabe como é que o Lute vai estar voltando dos jogos do Uruguai. Mas eu acho que seria muito bom a gente ter ele no ataque, porque eu acho que a gente precisaria dessa ofensividade, dessa agressividade dele. Não só nos 15 minutos finais, que é como o Rogério Ceni costuma fazer, né? Mas talvez no primeiro tempo, e aí, pô, primeiro tempo inteiro, o Lute jogou ali, não deu certo, não conseguiu criar, finalizar. Eu vim com o Everaldo no segundo tempo, que aí volta pro padrão, né? Eu acho que seria essa a minha mudança para o jogo de volta. Eu vou fazer um pouco do advogado do diabo, beleza? Diga. Eu gosto de Lute e eu queria realmente que ele pudesse se desenvolver no Bahia. E eu não vou falar isso só por conta do dinheiro, do que foi gasto, né? Mas porque eu considero que é um cara que, como o amigo falou aí, parece que é o único cara que tem a consciência de que precisa ser um pouco mais agressivo. Dá para observar isso no posicionamento dele. Mas não sei se ele tá pronto para assumir uma responsabilidade como essa agora, né? E não me entenda mal, não é porque o cara ganha muito ou que ele foi trazido ao Bahia por uma quantia exorbitante que ele simplesmente do dia para o outro ele vai ter que virar essa chave e assumir essa responsabilidade. Embora eu seja um cara que admiro muito, né? Quando você pega um jovem e coloca para assumir uma responsabilidade num pinga-fogo desses, que seria o caso dele, né? De novo, parece que a gente não se esquece no dia a dia, mas é um jogador ainda muito jovem, né? Seria importante realmente que ele tivesse essa oportunidade em um momento de cobrança, para ele entender a dimensão da responsabilidade que ele tem. Mas não sei se, de repente, com tantos erros, e aí a gente vai ter que ser honesto, né, com todo mundo, ele tem cometido muitos erros básicos, né, de fundamentos, que talvez seja até uma questão de nervosismo, ou falta de entrosamento com a equipe mesmo, que eu não sei se, de repente, ele vai ter essa capacidade de fazer isso tudo agora, justamente ainda indo, viajando, tendo que virar essa chave de estar tá na seleção e voltando para o Bahia, sabe? Não sei se de repente esse momento é o momento ideal para colocar ele como titular, né? Mas concordo com o que o amigo falou. Parece que realmente ele é o único que tem fome de gol, né? Chega com vontade de querer decidir, né? Resta a equipe não só estar preparada para isso, mas também assimilar esse tipo de posicionamento do companheiro em campo, né? Por diversas vezes eu vi ele apontando na última linha nas costas do zagueiro para atacar já o gol. Já algo que a gente não tem característica de algum atacante assim. Everaldo não faz isso. Nem os pontas da gente que deveriam fazer esse ataque às costas da última linha dos zagueiros, de repente fazem isso, né? Eles são mais de
toque de tabela para poder entrar dentro da área, às vezes arrastar para o fundo da linha, mas não é sempre assim, né? De novo, espero que com o tempo ele consiga ter essa oportunidade, porque é uma característica que ninguém tem. Só antes de se completar, Barba, só para complementar a frase de Vitor, rapaz, eu acho que talvez, eu concordo de certa forma com o que você falou, né? Talvez não está pronto para segurar essa responsa. Mas eu acho que um cara que decidiu já o final de um Mundial, né, levantou o título para a seleção dele sub-20, e quando chegou no Bahia, chegou ontem, no dia seguinte já estreou, indo para cima, e decidiu um jogo já em casa, com o estádio lotado, coisa que nunca tinha visto antes, fazendo um gol, Copa do Brasil, eu acho que dá para ele segurar já essa responsa. Eu acho que é a última chance, né? É o último jogo da Copa do Brasil, vamos pensar assim, né? Ou é aquele jogo ou não é. Então, eu acho que ele teria capacidade para poder entrar e dar uma segurada nessa responsabilidade. Gente, eu vou ter que apresentar aqui. Eu sei que você vai se despedir, mas é bom que você está discutindo sobre isso e eu queria saber de você. Eu não sei se ele teve tanto tempo também para poder treinar com o time, né? Porque ele acabou viajando. Ele viajou para poder se apresentar para a seleção, o que encurta ainda mais essa questão do que eu falei do entrosamento, né? De esperar com que ele tivesse esse período junto com o Bahia de poder, pelo menos, entrar nos trilhos, né? Aí eu fico com receio disso. A gente apostar no novo e no que pode vir com explosão para fazer essa modificação que a gente precisa e que eu acho que todo mundo tá pedindo, ou se de repente, sabe, não vai dar um passo em falso, né? O que geraria não só um problema pro Bahia, mas um problema para ele também, né? É uma boa observação, realmente. A gente parando para pensar, eu acho que ninguém parou para pensar nisso. Eu, pelo menos, não tinha pensado que esses dias de folga do Bahia, esses dias de encaixe, né, dos últimos passos para enfrentar o Flamengo, a gente não teria Lúcio, né, aqui treinando com a gente. Nem coisa Arias. Eles não vão treinar. Não treinaram nenhum dia. Eu tinha até comentado isso em um vídeo, assim, que se Rogério não mudava, geralmente, para esse jogo, dificilmente ele vai mudar por isso, porque não treinou.